Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CDL Talks. Eu, William Santos, comigo aqui, José Valderico. Olá pessoal, boa noite. CDL Talks, que é um oferecimento da CDL São João Batista, uma iniciativa que a gente traz para poder conectar o comércio, trazer convidados relevantes para poder enriquecer cada vez mais esse setor que é tão importante para a nossa vida. E comigo hoje aqui, juntamente com o Zé, estamos recebendo um convidado ilustre aqui da nossa região. Ele que é neotrentino, da cidade da Madre Paulina, empresário e há mais de 20 anos faz parte do movimento lojista. Ele, presidente da CDL de Nova Trento, diretor distrital aqui da nossa região, das CDLs de São João Batista, Nova Trento, Canelinha, Tijucas, Gaspar, Brusque e Guabiruba, e também é diretor da nossa Confederação Nacional de Dirigente Logista, senhor Onildo Dal Bosco. Seja bem-vindo ao nosso CDL Talk. Dá uma... Boa noite, William, boa noite a todos que nos ouvem pelo canal da CDL de São João Batista, o CDL Talks. Agradeço a oportunidade de vir aqui poder falar da minha trajetória pessoal e no movimento lojista catarinense, que tem sido de muitos anos a favor de todas as CDLs aqui do nosso distrito e também de todo o estado de Santa Catarina. Onildo, aproveitando essa deixa que tu desse pra gente aqui, referente a esse tempo todo, né, de voluntário, né? Hoje são praticamente 20 anos, né, que tu está como voluntário de entidades sem fins lucrativos, CDLs e outras entidades. Mas a tua carreira profissional, ela iniciou aonde e como? Eu sou engenheiro civil de formação. Eu me formei em 1992 na Universidade Regional de Blumenau. Lá eu segui uma carreira na construção do Shopping Neumarkt, no centro de Blumenau, naquela época, uma obra muito importante para a região, uma obra de novidade, na época que nasceu o Shopping Center, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Eu estava lá, fui um dos engenheiros responsáveis por aquela obra. E logo em seguida, quando 1996, por volta de 1998, eu retornei a Nova Trento e aí fui assumir a nossa loja de material de construção, Dal Bosco Material de Construção, uma loja tradicional da família aqui em São João Batista, em Nova Trento, que atendia toda a região. E também com isso eu tive uma atividade paralela de um escritório de engenharia, que eu segui a minha profissão de engenheiro atendendo a todos os clientes aqui de Nova Trento, São João Batista, Canelinha, Tijucas, enfim, toda a nossa região. Mas segui uma trajetória dentro do comércio até 2018 com a nossa loja de material de construção e também como engenheiro, como prestador de serviço na área de engenharia civil, projetos para a indústria, comércio, residências, enfim, ligado à indústria da construção civil. Hoje estás como a presidente da CDL de Nova Trento, mas já tivesse outros mandatos também, e a sua família foi, se eu não me engano, uma das fundadoras da CDL de Nova Trento. E quantos anos ela tem hoje? A CDL de Nova Trento este ano completa 39 anos. Ela foi fundada no ano de 1993. Meu irmão Vladimir foi o primeiro presidente. A empresa que eu tenho hoje, que é a Dal Bosco Júnior Engenharia, ela pertence ao movimento lojista há 39 anos. Ela está ligada ao movimento lojista de Santa Catarina há 39 anos, é filiada à CDL de Nova Trento. Logo em 1998, quando eu estive à frente do comércio de material de construção da nossa família, eu já comecei a participar das reuniões da CDL. E em 2004 fui ser presidente da CDL pela primeira vez. Fomos presidente até 2006. Em 2006 nós renovamos nosso mandato, onde nós construímos a nossa sede própria, uma parceria, uma idealização que eu criei na época, de uma parceria entre a Associação dos Idosos Neotrentinos com a CDL. Construímos uma sede no centro de Nova Trento, que atende às necessidades das duas entidades até o momento de hoje. Uma sede bem localizada no centro, que a nossa CDL, mesmo sendo uma CDL de pequeno porte,
tem lá uma estrutura para atender o seu associado. Foi criada já em 2008 no nosso mandato. Agora, em 2015, eu fui ser diretor distrital por uma escolha unânime do nosso distrito, por 2 mandatos, que encerra agora em 2022. E agora no ano 2020 também me disponibilizei a ser presidente novamente da CDL de Nova Trento, para que eu pudesse contribuir ainda mais com a nossa região e nosso município. Também exerço um cargo dentro da diretoria da CNDL desde 2018, na qual eu fui convidado pelo presidente José César da Costa, de Minas Gerais, porque dentro do nosso distrito as nossas atividades foram reconhecidas pela federação por mais de 5 vezes consecutivas como o melhor distrito com um destacado empenho em todo o estado de Santa Catarina. Para que as pessoas entendam como é distribuído o nosso estado com relação aos distritos, são 35 em todo o estado de Santa Catarina, distribuídos 5 a 7 CDLs cada distrito. Hoje, o nosso distrito é o 29º. 29º. E nós temos 7 CDLs dentro dela. Né? Isso. Então, tem de 5 a 7 CDLs a cada distrito. Então, nós somos em 35 distritos. Nós tivemos por 5 anos consecutivos como o desempenho do melhor distrito em todo o estado de Santa Catarina. Fomos agraciados com premiações pela federação. Um trabalho não só meu, mas de todos os presidentes que me acompanharam nessa época, presidente Tijucas, de São João Batista, Brusque, um trabalho em conjunto da nossa região que foi sempre muito unida, muito guerreira nesse movimento logista, nesse movimento das CDLs de Santa Catarina. Isso mostra a importância de ter uma liderança forte e principalmente que motive e engaje, né, os seus pares. Eu posso dizer que durante esse período que eu estou hoje completando no dia 20 de outubro, 8 anos de casa na CDL. Durante também esse período, né, tivemos alguns projetos que é o PEX, onde a gente ganhou por 3 vezes, e esse último PEX que foi em 2019, com exercício também em 2020, a gente ficou em primeiro lugar na nossa categoria, né, que foi de 101 associados até 300. Isso mostra que existia também um planejamento, né, do distrito, principalmente do distrital, para que houvesse o cumprimento dessas metas. Né? E isso tudo percebi durante muito tempo que você era muito preocupado com isso, né? De atingir essas metas que eram também não só entregue para os CDLs locais, mas também para o distrital nas suas atividades, que com certeza tem várias atividades que deveriam ser cumpridas. Pode citar algumas assim que trazer à luz para a gente algumas metas que eram cumpridas? O PEX era uma tarefa dos presidentes nas suas CDLs, mas fomentadas por ações do distrito. O número de consultas, números de eventos, tinha que atingir as metas e objetivos, números de associados, né? Isso a gente fomentava muito dentro das nossas reuniões de CDL, né? Mas o diretor distrital ele tem uma função, além de ser um representante da região também na CNDL, na Confederação Nacional, ele tem uma função de aprovar o orçamento da federação para o próximo ano, de levar todas as demandas dos municípios das CDLs para a diretoria da federação. Ele é a ligação entre CDL e federação. Ele é a pessoa que leva as reivindicações, que ajuda a resolver os problemas das CDLs. Então, várias funções a gente desempenhava, William, e recentemente você lembrou do que a gente fez em conjunto. Uma realidade é o nosso seminário de líderes, né, que realizamos agora o 13º Seminário de Líderes aqui em São João Batista. Foi um espetáculo, um sucesso total. Já te parabenizo por estar à frente na organização. Todos os anos é uma CDL que organiza, mas é um evento do nosso município. E este ano fomos agraciados aqui pela CDL de São João Batista, na sua pessoa. E foi um evento muito bonito e é um evento exemplo para todo o estado de Santa Catarina. Todo o estado querem saber como que a gente consegue realizar um evento deste porte a nível de distrito. Porque realmente é um evento a nível de federação, de organização, tudo. Mas é isso, é a nossa união, é o nosso distrito que é diferente perante todo isso é um fato realmente, que é a união e principalmente, né, a liberdade
Eu acredito que é um outro ponto importante, a liberdade de construção de ideias, né, de diálogo também, a facilidade de diálogo que todas as CDLs aqui do distrito têm uma com a outra. Temos, com certeza, divergências de opiniões, de visões, mas todo mundo se respeita, todo mundo, no momento que precisa dar as mãos, se dá as mãos. O evento realmente foi a primeira vez que eu realizei. A CDL de São João Batista já tinha feito outras vezes, né? Até porque foi a 13ª edição. Então, realmente cada CDL é responsável pela execução, mas todas elas contribuem. Isso que é o primor, e por isso que eu acho que tem a perpetualidade dela durante todo esse tempo. Porque se fala de praticamente... Na verdade, são 15 anos, 15 né? anos, a gente ficou 2 anos sem fazer por causa da pandemia. Exato. Mas são 13 edições que ela vem crescendo, ela vem sendo aperfeiçoada, porque depois a gente sempre faz reuniões de alinhamento, de feedback. Quando precisa criticar, a gente faz a crítica. Quando a gente precisa pensar em algo para criar um engajamento de outras lideranças, né, para participação, a gente faz. E isso é salutar, é isso que faz a diferenciação do movimento logista catarinense perante até a nível estadual. Você, quando está lá na CNDL, representando Santa Catarina, né, com essa cadeira como diretor, qual é a tua percepção referente aos outros estados a nível de Santa Catarina, estadual de Santa Catarina, né? Santa Catarina sempre tem um destaque, né? Não só no movimento logista, mas também na cadeia produtiva, né? Em todo o estado, ela é muito elogiada. E o nosso movimento catarinense, ele cresceu, ele tem uma força diferenciada em todo o estado. Isso é força fruto das próprias nossas CDLs. Nós somos em 208 CDLs em todo o estado. Quase que o maior número. Só para ter como referência, Minas Gerais são 270 CDLs, mas são 800 municípios, 800 e alguns municípios. Nós temos 295, se não me engano. 295, 96 e somos 208 CDLs. Então tem essa força, esse associativismo dentro do movimento logista catarinense. Tem algumas coisas que precisamos resgatar, depois quero falar um pouquinho mais à frente de alguns detalhes do movimento logista, mas ele é muito forte, ele é muito pujante na força das suas CDLs, nas suas bases. Então, é isso que a gente traz, esse associativismo e cooperativismo entre todas as CDLs. E dentro do nosso distrito é muito forte isso. Você falou em divergências, mas as divergências elas são importantes porque é nelas que a gente cresce, que a gente aprende. E o nosso grupo respeita muito entre os seus participantes. A pluralidade de ideia, né? Exatamente. Muito embora os presidentes trocam, os presidentes passam nos seus cargos, mas tem mantido toda esse respeito entre CDLs naquilo que a gente compartilha, tem se mantido ao longo de todos esses anos, desde a época que seu Piffer era o diretor distrital, depois o Luciano Spengler, na época de Tijucas. Isso vem um trabalho de muito tempo que a gente preserva dentro do nosso distrito a nível de CDL local. E isso é um fato e está até documentado, né? A CDL de São João Batista, aqui no Vale do Rio Tijucas, é a mais antiga. A gente completa esse ano 40 anos. Depois CDL Nova Trento, 39. Nós temos, depois, se eu não me engano, foi fundada a CDL de Tijucas. E aí a CDL de Canelinha. Tanto a de Tijucas como a de Canelinha, recentemente lendo algumas atas, foi descobrir ali que a CDL foi padrinha da fundação, né? Na verdade, hoje nós temos as CNDLs, né? Que são os núcleos de dirigentes logistas. Naquela época, lá em 1995, quando a CDL de Canelinha fazia parte de São João Batista, não existia, provavelmente, eu acho que esses núcleos, né? E aí, somente lá em 2002, é que a CDL foi realmente feita a fundação, com cartão CNPJ e assim por diante. Isso mostra que realmente a união, né? O objetivo comum, que é o fortalecimento do movimento, fortalecimento hoje que já começa a ter raízes para serviço, né? Que hoje, por exemplo, a sua empresa
está na área de serviço, né? E aqui em São João Batista também, e com certeza em muitas outras CDLs, em Gaspar, é muito forte. Brusque está caminhando para isso também, que é a questão das indústrias, né? Hoje em São João, por exemplo, eu estava olhando recentemente o nosso quadro, Zé. A gente está hoje com praticamente 40% de associados comércio, 40% de associados serviço e 20% de indústria. Então, nós temos hoje o serviço praticamente empatado com o KNAI Varejo. Isso é muito importante a gente analisar, né, e começar a criar ações também para esses setores, né? E assim, trazendo um pouquinho, agora que a gente já trabalhou um pouco essa questão, né, do distrito, falamos um pouquinho sobre a CDL. Como é ser presidente de uma CDL de pequeno porte como Nova Trento? Hoje, quantos associados ela tem? Desculpa, eu queria tava só esperando uma deixa eu poder entrar. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho antes. Eu vi a tua trajetória, estou contando, formou engenharia, ajudou ali na construção do Neumarkt, sempre é difícil pronunciar esse nome, porque você vem de outro cearense estado. Falar alemão não dá muito certo, né? E voltou para Nova Trento ali, o comércio familiar, seu irmão, sua família ajudou a fundar a própria CDL. E eu queria perguntar o seguinte, como surgiu essa vontade de ingressar na CDL? Porque a gente sabe que não é porque é irmão, não é porque é família que todo mundo vai seguir o mesmo caminho. Certo. Então, você comentou ali que montou uma empresa de consultoria dentro da sua empresa, da sua formação de engenharia, ajudou na gestão do comércio da família e ainda assim viu ali na CDL, não sei se uma oportunidade de contribuir ou tinha algumas ressalvas e queria ajudar nessa modificação, porque para alguns é muito fácil, né? Você ter uma dor e ficar criticando e não fazer nada. Mas eu queria exatamente desse pulo do gato de, com tanta coisa na mão, ainda se dispor a pegar mais uma, que eu sei por paralelo aqui do William, que não é uma tarefa fácil, e ao nível que está chegando nisso na tua vida. Eu assim, para você entender, logo que eu me formei, eu fui participar das entidades ligadas ao CREA. O SEAB de Brusque, por exemplo. O SEAB tinha um conselho de engenheiros de Brusque. Eu fui participar lá e me identifiquei e tal, até um certo ponto. Até 1998, 1999, fiquei participando dos clubes de engenharia. Mas quando veio a oportunidade de participar da CDL, foi lá que eu me identifiquei com o associativismo e com aquilo que a CDL oferece para seus associados e para os lojistas. Como eu estava inserido no meio da família e isso também ajuda, né? Contribui. Eu me identifiquei com o movimento lojista mais do que com o movimento associativismo da minha classe como profissional. E aí, não que me afastei, eu continuei fazendo a minha profissão, só que não fui mais participar do Conselho de Engenharia de Brusque e fui me dedicar à CDL de Nova Trento, na época, né? Porque na época só fazia aquele trabalho local da CDL de Nova Trento. Mas é justamente isso, por entender que podia contribuir com demandas necessárias para melhorar o comércio, melhorar a vida empresarial, o ambiente de negócios no varejo. Então, eu tinha que participar para poder contribuir e poder entender esse processo. E nas CDLs eu me identifiquei muito com esse associativismo. O desejo de contribuir não só na tua classe, mas no comércio de forma geral. Né? Exatamente. Exatamente foi isso que eu senti na época e achei uma entidade que realmente, é aqui que eu me sinto bem. E foi assim, eu segui, fui ser diretor financeiro, diretor da SPC, aí por convite do seu Piffer na época, eles me chamam de Júnior em Nova Trento, né? Júnior, vamos ser presidente. Mas aí fica aquele desafio, eu tinha, eu acho que na época 30 e poucos anos, novo, né? Mas deu tudo certo, o pessoal da diretoria, não foi um trabalho único meu, né? E até que em 2008 a gente entregou a sede própria da CDL de Nova Trento. Fantástico. E aí o desafio, né, de você assumir uma CDL de pequeno porte, né? Com certeza lá, quando tu assumiu, não tinha o quadro que tem hoje de associado, talvez não tinha os produtos disponíveis. 26 associados quando eu assumi em 2004. 26 associados. 26, a CDL mesmo de nano CDLs, que é o que a gente chama, né? Nós temos no nosso quadro em Santa Catarina, das 208, cerca de 70 associados, CDLs abaixo de 50 associados.
Então, é um número expressivo, né? E que essas CDLs precisam de uma federação forte e atuante, precisam de alguém representando elas, principalmente no serviço e na representatividade. A federação hoje ela estimula essas CDLs nano, como você fala, de alguma forma? Porque, por exemplo, o William comentou a premiação, né, de 100 a 300 associados, não é isso que teve essa premiação? Isso, mas ela teve mudanças durante um certo período, né? Ela começou muito mais focadas para os executivos, para que eles entregassem mais resultados para as entidades. Automaticamente, quem ganha com mais resultado do executivo, da equipe comercial, é a CDL local, né? Depois ela foi feita algumas mudanças, ambas começaram a ter participação, tanto no resultado, né, da entidade, a entidade em si ganhando algumas premiações como móveis, computadores, e aí também passou para os executivos da mesma forma, recebendo aí mais equipamentos, né? O próprio computador para o executivo e tal. E aí depois isso foi perdendo um pouco de força, ficou muito mais agora na parte mais de símbolos, né? Troféus e tal. E isso, querendo ou não, gera impactos, eu entendo como negativo. Mas existiam outros projetos que a federação trazia para as CDLs pequenas, que é a parte principalmente de workshops, treinamentos, capacitação, que também andou perdendo muita força nos últimos anos. Então isso tudo não ajudava bastante essas entidades. Mas ainda não era o essencial, o principal, o suficiente. A gente precisa realmente hoje construir alguns mecanismos que possam melhorar a condição de negócio, né? O ambiente de negócio dessas entidades. Pronto, é o que eu ia perguntar, porque eu entendo que a premiação ela é um reconhecimento, é um estímulo mais, como você falou, estimula ali o executivo a trazer mais associados, mas aí eu pergunto exatamente nesse sentido. Em contrapartida, o que é que eu te ofereço, o que é que eu te dou de subsídio para que você traga esse associado? Você fala, um computador, ali às vezes algum equipamento mais em relação a capacitação, poxa, eu estou vendo que o CDL tem 3 anos que não sai ali de 50 associados. Como é que a gente, como entidade, pode te ajudar a dar esse passo? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua dor? Existe esse diálogo de entender o que é que lá na ponta aquela CDL está passando e que não consegue crescer? Se não tem alguma coisa ali que possa ser feito para poder ajudar aquilo a desenvolver ou não? Hoje, atualmente, eu te conheço. Mas a gente tem aí... Está enfraquecido. Está enfraquecido. A gente tem hoje projetos, e aí eu vou trazer à luz aqui ao Onildo para que ele apresente esses projetos aí. O Onildo hoje ele está como candidato à FCDL Santa Catarina. Nós estamos num pleito, né, eleitoral institucional. Essa votação ela vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 24 agora, de outubro. Né? E o Onildo ele está como candidato da Chapa 2. Ele tem alguns pilares da campanha, né, que fala exatamente algumas dores que o movimento catarinense possui. O Onildo está praticamente aí, eu vou falar... do primeiro contato, na verdade, foi meu com ele um pouco, cobrando ele como distrital de que a gente deveria realizar uma ação de oposição referente à atual gestão que a gente encontra praticamente aí há mais de 7 anos na federação. Mais de 12, 14 anos, acredito que está as mesmas pessoas dentro dessa chapa lá. E a gente entendia que estava muito a desejar e não era ouvido. Os executivos e nem os presidentes eram ouvidos. Então, eu já venho mais de 7 anos cobrando do Onildo como distrital para que ele pudesse trabalhar isso, né? Falar com outras lideranças e tal. Então, há 2 anos, a gente recebeu a visita do Onildo aqui na CDL de São João Batista, onde ele falou, na verdade, com todos os presidentes de CDLs na época, né, Onildo? Do nosso distrito. Do nosso distrito, se ele se colocasse à disposição, perante também a aceitação de outros pares dele, se o distrito apoiaria. E a gente entendeu na época, e entendemos até hoje, de que sim, a gente deveria apoiar, até porque era um anseio nosso também. E hoje o Onildo se lançou aí como candidato a presidente da FCDL, tem alguns pilares que são as dores, e durante aí praticamente quase 8 meses... Desde o início do ano, desde o início de fevereiro aí, o Onildo está rodando todo o estado de Santa Catarina, fazendo mais de
acredito, mais de 100 visitas. Aí o Nildo fala um pouquinho dos desafios que ele vem encontrando e o que ele vem ouvindo das CDLs aí do estado de Santa Catarina. William, naquele momento que eu vim à CDL São João Batista conversar, primeiro eu entendia que eu tinha que estar bem dentro da nossa casa. Tinha que conversar com os meus presidentes da minha região, se eles entendessem que aquela proposta se eles validavam aquela proposta. Recebi o ok, comecei a conversar com lideranças de todo o estado para construir uma nova proposta. E no início deste ano, eu consegui reunir um grupo dos 35 distritais, de 23 distritais, que apoiassem essa proposta, agora em janeiro. Então, tenho hoje 23 distritais, do total de 35 que nós temos no estado, que apoiam esta proposta. E lá em janeiro a gente conversou com esse grupo e dissemos o seguinte: antes de criar um projeto, vamos entender o que as CDLs precisam. Porque se nós criarmos o nosso projeto, talvez não seja o que a base precisa. Como se faz isso? Vamos viajar o estado. Eu me dispus a viajar o estado, entender cada necessidade, cada anseio, cada dores de cada CDL. Eu viajei, tenho cerca de 168 CDLs visitadas na ponta, algumas visitadas através do distrital. Tive alcance, na verdade, de todas as CDLs, mas visitadas em torno de 168. E aí eu tenho esse diagnóstico em saber o que precisa ser feito, principalmente para as CDLs de pequeno porte. Porque a CDL de grande porte, ela funciona, ela consegue fazer as suas ações, porque tem rentabilidade e porque tem uma estrutura por trás dela. Agora, de pequeno porte, ela não consegue fazer as suas ações e precisa da representatividade da federação. As grandes fazem suas ações e precisam da representatividade da federação. As pequenas precisam dos dois, as grandes só da representatividade. Enfim, só que naquele momento nós tínhamos um acordo entre nós os 23. Se nós saíssemos pelo estado e a proposta, e nós ouvíssemos que estaria tudo bem com as CDLs, elas não precisassem de renovação, de uma oxigenação no movimento logístico, cada um de nós ia voltar para suas casas, para o seu trabalho e seguir o nosso caminho. Diferente disso, ouvimos desejos da maioria das CDLs catarinenses por uma renovação, por uma oxigenação, por novas ideias, novas lideranças no movimento logista, um novo ciclo de gestão na federação. Quem lá está, não criticando pessoas, mas estão há 22 anos, o mesmo grupo à frente da diretoria da federação. Então, nós precisamos encerrar esse ciclo e iniciar um novo ciclo de gestão de pessoas, não renovando apenas pessoas, William. Nós temos que renovar processos, renovar métodos, renovar ideias, novo modelo de governança, implementar um novo modelo de cultura de relacionamento entre CDL e federação, para melhorar isso que você perguntou anteriormente, que é o apoio às CDLs. Então, isso tem que ser renovado. Nós também pretendemos ter a transparência no nosso projeto. Criamos um projeto que ele chama Transparência Total. Quem é dono da nossa federação são as CDLs. As CDLs que são a base da federação, elas que mandam dinheiro para sustentar a nossa federação. Nada mais justo que nós sermos transparentes naquilo, no âmbito financeiro, transparência nos gastos, transparência nos investimentos e transparência na arrecadação. E transparência nas ações da diretoria. Como é que nós vamos fazer esse projeto de transparência total? Nós vamos inserir numa plataforma digital, através do site, que todo presidente tem uma senha e um login de acesso, que ele vai ter acesso a esses números. E vamos atualizá-lo em tempo real, para que quando o presidente quer dar uma satisfação para a sua satisfação, uma prestação de contas à sua diretoria de como está a nossa federação, se ela está ativa, se ela merece aquilo que é o dinheiro que a CDL paga todo mês, para ela estar lá se sustentando, está aí para ser apresentado naquele dia em tempo real e atual. Também nós temos que ser representativo para as CDLs. O presidente da federação não pode, não deve fazer uma gestão atrás de uma mesa no 7º andar em Florianópolis.
isso condena a CDL pequena. Ele precisa ir lá entender o que está acontecendo na base para tomar suas decisões, para ser mais assertivo. O seu grupo precisa estar unido às CDLs pequenas. E nós não temos visto isso. Acredito que no nosso distrito, nos últimos anos, não recebemos nenhuma visita, né, William? Não foi por falta de convite. Exatamente. Nosso evento também foi feito convite ao presidente e ele não esteve aqui sendo representativo. Nós entendemos que uma CDL pequena é muito importante o presidente estar lá na posse, ao lado do presidente da CDL local. Faz total diferença. Isso faz toda a diferença para a mídia, para as autoridades políticas do legislativo ou do executivo, que olham a nossa entidade como uma entidade organizada, que tem federação, que tem confederação, que é unida, que não tem intriga dentro da sua entidade. E é isso que nós precisamos, ter estabilidade no nosso movimento logístico, que é o nosso terceiro pilar. Nós não podemos, nós temos que se entender dentro da nossa entidade, porque as nossas parcerias acontecem porque nós temos um nome bem visto na sociedade. Agora, se nós ficar brigando e cada um puxando por um lado, né? Isso que aconteceu recentemente, SPC Brasil, Federação, que não se conversam, que tem divergências, isso nós temos que acabar. Isso até a Bíblia fala, né? Que em casa dividida não há prosperidade, né? Não tem como você crescer quando tem alguém puxando para a esquerda e outro puxando para a direita. A gente tem que ter um objetivo, uma clareza muito forte do que nós queremos, principalmente para o futuro, né? Nós estamos agora também comemorando 50 anos da nossa federação e o que a gente teve foi... Não teve uma ação representativa de fato perante ao movimento, às CDLs que ajudaram a construir a federação. Pelo menos essa é a minha visão, né? A gente ficou muito mais na questão institucional política, mas a gente não olhou essa questão das entidades. O que nós vamos fazer para comemorar e trazer essas CDLs para dentro da federação. E eu acho muito bacana, Onildo, além dos pilares, que tem a questão da sustentabilidade dos negócios, tu enviou uma carta de compromisso para as CDLs de Santa Catarina, tocando em 15 pilares, né, dessas... 15 compromissos. 15 compromissos, é isso fato. Que foi essa busca, né, essa extração... Vamos né, aprender e verificar o que as CDLs estavam precisando para criar esses 15 compromissos. E aí, Zé, onde vem essa questão, eu acho que é o pulo do gato também, né? E respondendo a esse teu questionamento, né? De você saber realmente como é que uma federação, uma confederação, ou até mesmo nós, como CDLs aqui locais, temos que fazer ações para ajudar o nosso associado, a CDL, né? Ou as federações do Brasil, para que a gente possa realmente crescer, né? E se desenvolver, né? É interessante, né? Eu acho essa sua fala, Unido, muito, muito bacana, que guardado as devidas proporções, a gente não pode fazer comparações, porque um exemplo que eu vou trazer não é igual uma CDL. Mas não tem 2 semanas que a gente recebeu aqui no CDL Talks a dona Cília, que ela é presidente da Rede Feminina. É uma mulher, não vou chutar idades para não comprometer ninguém, acima dos seus 70 anos, já uma idosa, que faz questão que sempre que possível ela vai para a inauguração de cada nova rede feminina que aparece. Então, e o custo dessas visitas muitas vezes sai do bolso dela ou da venda de broches. Mas ela faz questão de poder exatamente entender qual é a dor daquela região, né? O que acontece ali. E ela aqui conversando com a gente, o William perguntando sobre alguns eventos beneficentes. E rola o pastel na cidade? Não, na cidade tal rola outra coisa. É outro tipo de negócio. Ela tem consciência do que rola em cada situação do Estado, porque ela vive aquilo ali. Ela vive aquilo. Isso. E tipo assim, já é uma senhora já bem vivida. Conheço a dona Cília. Você daqui da região não tem como não conhecer a dona Cília. Mas é um fator interessante esse seu ponto, que é... E como você vem de uma CDL pequena, você tem até mais propriedade para entender o que aquela pessoa de base está passando. E a credibilidade não vai só para as diretorias, a credibilidade vai também para o associado. Quando ele olha e vê assim, poxa, o presidente está aqui. Então, tipo assim, ele chancela o
o meu presidente local tá falando. Certo. Então, tipo assim, querendo é uma credibilidade. Se você tá Eu aqui faço em parte- nome de outra pessoa, e aquela outra pessoa bota a mão sobre e diz, vim aqui prestigiar porque eu conheço, então, assim, a pessoa diz, poxa, é como se o presidente do país viesse no seu estado, na sua cidade. Tipo assim, mostra que tem uma união ali, que tá junto, né? E principalmente coloca, né, em ênfase essa questão do ecossistema que a gente faz parte. A união, né? A união, o ecossistema que a gente faz parte do associativismo, da representatividade, né? Principalmente quando a gente precisa ativar o poder público, ele olha essa questão com outros olhos, né? Essa questão da representatividade, tá? Você tem acesso à Secretaria do Estado, você tem acesso ao governo do Estado? Temos, porque nós temos uma federação forte, porque eu faço parte de um ecossistema onde nós temos boa entrada hoje a nível nacional, né? A nossa confederação também teve uma mudança muito forte e teve um papel importante na pandemia. Muitos dos projetos que foram aí focados para o empreendedor, para o empresário, teve a participação da nossa CNDL lá. E aqui no estado, né, precisamos que a partir de 2023 a gente tenha uma federação forte que busque e pleiteie lá dentro do legislativo do estado, dentro dos gabinetes de secretaria, as nossas necessidades e as nossas dores, né? E aí, Eunildo, já entrando nessa questão dos compromissos, né, foram 15 tópicos. Mas dentro desses 15 tópicos tem muita Abre coisa... Um leque muito grande. Muito grande que, com certeza, vai abrir outros micros situações que poderão construir melhorias para as CDLs, né, de pequeno, médio e grande porte também. Porque, William, você falou da representatividade. A CNDL hoje ela possui 2 assessores parlamentares, um no Senado e um na Câmara dos Deputados, cuidando de projetos do varejo. Nós temos pessoas lá que cuidam, pagas pelo nosso sistema, que cuidam daquilo que está sendo aprovado para o nosso varejo. E assim nós queremos fazer em Santa Catarina. Também na Assembleia Legislativa, ter assessores parlamentares que possam cuidar daquilo que é interesse do nosso associado, tanto do varejo, do comércio e da indústria. Nós precisamos ter este apoio do Legislativo e do Executivo catarinense e nacional. Até porque outras entidades, né, de classe também fazem isso. Né? A FEComércio tem isso muito bem. Eu também estou como executivo do Sindicato do Comércio aqui do Vale de Tijucas e eu recebo toda semana a pauta legislativa e as ações que esses agentes da FEComércio fazem perante, né, o Legislativo catarinense e muitas das vezes protegendo o comércio local, principalmente de pequena cidade, de projetos ali que são doido, né? Não tem um caráter que é para ajudar o comércio, e sim para ter um prejuízo ao comércio, né? Então é disso que a gente cuida. Mas falando de 2023, a gente quer ter este compromisso com todas as CDLs catarinenses, com todos os nossos presidentes que nos ouvem, né? Para que a gente possa melhorar o ambiente de negócios e a vida nas CDLs, para que elas continuem de portas abertas e prosperando, né? Queremos fazer aqueles compromissos, implementar os compromissos de sustentabilidade para que isso ocorra. Nós temos, por exemplo, alguns projetos para que a CDL pequena, porque a gente encontrou muito por o estado de Santa Catarina presidentes que precisam de treinamentos. Então, nós criamos um projeto chamado Primeiros Passos, para o presidente recém-empossado, recém-chegado na CDL, possa receber um treinamento específico de sua pasta de competências, de sua responsabilidade, e que ele entenda o que é o nosso sistema CDL, FCDL, CNDL, para estar inserido no processo. Paralelo a isso, nós queremos nós temos um projeto chamado Conhecendo a Federação. Muitos presidentes não conhecem a nossa estrutura em Florianópolis. Está lá um prédio no centro de Florianópolis e tem uma estrutura. Eles precisam, não só o presidente, como a sua gestora, conhecer aquela estrutura para entender como aquilo funciona,
conhecer as pessoas, porque quando liga para lá, eu conheço, eu quero falar com o João. Eu sei quem é o João, ele cuida de tal setor, porque eu fui lá conhecer. Eu tive o privilégio, Júnior, de conhecer 2 federações recentemente, que foi a de BH, né? A gente esteve lá visitando a CDL de Belo Horizonte, na verdade, conhecendo a Federação de Minas Gerais, né? E o que eu vi muito lá é um dos pilares também e propósitos, princípios que tu estás trazendo para a tua campanha, que é a federação trabalhando para as CDLs. Isso é muito claro perante toda a equipe, né? Eles foram lá se apresentar para a gente um a um e todos, de forma unânime, falaram que estavam ali para servir as CDLs de Minas Gerais e também estavam dispostos para nos servir em Santa Catarina, caso a gente precisasse, né, de alguma dúvida, alguma coisa. E também estive conhecendo a CDL de Manaus, que dentro dela tem lá a federação. Né? O estado do Amazonas é um estado um pouco diferente do retrato a nível nacional. Nós temos somente 66 cidades lá, dessas 66, praticamente 95% do PIB do estado do Amazonas é em Manaus. Então a federação trabalha muito naquele município, mas lá a gente também pôde perceber o quanto que a federação tem a sua representatividade perante as CDLs daquele estado. E isso é um passo importante para que a gente possa ter um futuro mais positivo para o movimento catarinense. Mas eu quero trazer aqui um pilar que me chama bastante atenção, e o Zé gosta muito disso, que é esse pilar da educação financeira nas escolas. O que seria esse projeto? Nós vamos criar esse projeto, nós vamos implementar ele através de um convênio entre Secretaria da Educação, CDL e cooperativas de crédito. Não especificamente com uma única cooperativa, porque a gente conheceu todo o estado e tem diversas regiões que uma determinada cooperativa é mais forte, outra região, outra cooperativa, então vai ser uma cooperativa que mais se identifica com a cidade. Mas vai ser um convênio entre CDLs, Secretaria de Educação e Cooperativa de Crédito, que nós vamos ministrar cursos e treinamentos, porque nós queremos tornar as crianças e jovens mais adultos, mais responsáveis financeiramente. Ou seja, queremos mostrar para elas o valor do dinheiro. O que precisa ser entendido na questão financeira desde a sua infância. Por quê? Como é que nós vamos fomentar isso? Através de um concurso cultural implementado junto com a escola, né, na Secretaria de Educação, de a melhor frase, o melhor desenho nesse contexto de educação financeira, para incentivar que essas crianças participem dessas aulas, desses treinamentos que serão ministrados pelas próprias cooperativas de crédito, com os seus colaboradores dentro das escolas, num convênio entre CDL e Secretaria de Educação. É um projeto para melhorar o relacionamento da CDL com a sua comunidade que ela está inserida. Isso é muito importante. Eu tive agora recentemente uma ação junto com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educação e outras entidades parceiras e empresas privadas, que foi uma ação do Dia das Crianças, né? E a gente foi lá e viu a importância da união, a importância de projetos que venham interar, sociais, né, sociais e que venham interagir, na verdade, é a palavra correta, com a sociedade, né? Então é levar a marca da CDL perante a sociedade, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. A gente está... Muito gostoso trabalhar com crianças. Além de ser importantíssimo e ter um impacto na gente como pessoa muito forte, a gente também está criando, né, a perpetualidade da marca CDL perante a sociedade, né? Até porque a gente era muito conhecido no passado como aquela entidade que coloca as pessoas do SPC, né? Isso, a entidade do SPC, mas não é isso. Não é só isso, fama, né? Não era uma fama muito positiva. Então, hoje a gente tem muito esse objetivo de trabalhar muito essa questão do desenvolvimento humano, né? E estar perto das pessoas, né? Deixar a entidade inserida dentro da sociedade. Abraçar a sociedade. É muito interessante esse ponto, porque ano retrasado, minha filha ajudava aqui em São João Batista, e teve um evento da escola dela que era exatamente na quadra da escola, onde todas as séries elas tinham alguma coisa para vender. Então, tinha o livrinho de receita que eles faziam à mão, de como fazer um brigadeiro, não sei o que, outros que faziam
uns ursinhos, bonequinhos com fronha. Então, e eles ganhavam aquele dinheiro ali, você via, tipo assim, ajudava até mesmo na aprendizado prático das operações. Que muitas vezes você fica assim, pô, mas por que eu preciso aprender isso? E você chega assim, e se eu comprar 2 eu ganho desconto? E você vê um menino de 8 anos assim, 10%. E você pensar assim, e eu demorar para calcular e ele, pá, é tanto. Eu digo, pô, bacana. Então, estimula, afia, né? Afia nele esse desejo, né? Ele pode virar um associado e quanto mais pessoas com pensamento empreendedor, quanto mais, né, crianças com esse pensamento, com essa habilidade construída desde a sua base, a probabilidade de a gente ir colocando a marca CDL desde lá, maior é a probabilidade de que esse jovem ou até mesmo esse senhor no futuro ele participe do movimento por forma até mesmo de gratidão, né, Júnior? Acho que isso um pouco, né, do movimento hoje das pessoas que estão dentro do associativismo é uma questão de gratidão por tudo aquilo que a entidade e o movimento e o sistema traz de volta, né? Olha o quanto do network que você tem, né? E aí, falando em network, imagine, você conseguiu mobilizar de 35 distritais. 23 está contigo, né, nessa caminhada já praticamente há bastante tempo de conversas e diálogo. Aí a construção dessa chapa tem pessoas representando macro regiões do estado de Santa Catarina, né? Pessoas de altíssimo nível em relação a conhecimento, né, qualificação. Pessoas que tiveram inseridas dentro do processo do movimento lojista há muito tempo, né? Nós temos pessoas do oeste, do extremo oeste, do sul, do extremo sul, lideranças de todo o estado, envolvidas com o sistema há mais de 10 anos, né? E aquilo que eu falei, né, numa reunião esta semana, né, William, comprometidas com o processo. Se doando integralmente, né? Integralmente. E um dos critérios, além da amizade, transparência, que a gente fez na escolha dessas lideranças, foi que tinham que ter disponibilidade para se doarem ao movimento lojista catarinense. E eu fui muito duro com eles, muito incisivos. Vocês querem estar na minha chapa junto comigo? Esqueçam as férias de janeiro de 2023. Falei com eles e com as esposas, ou quando esposas, com os maridos, para que todos entendam que as CDLs precisam de resposta já no primeiro mês de mandato da nossa diretoria, já com ações, porque estão precisando disso. Porque nós entendemos isso na nossa caminhada durante todo este ano de 2022. Então, este compromisso a gente tem, além da lealdade, transparência que a gente tem entre o nosso grupo, eu firmei com eles que agora, já em janeiro de 2022, nós estaremos juntos em ações para as CDLs. Não, e é fundamental pensar nisso, porque crendo eu que você será eleito, 2023 teve uma nova presidência, ninguém sabe quem que vem pelo nosso país, né? Se vai existir uma continuidade no trabalho ou se vão desmanchar o que foi feito e vão começar algo novo. Exatamente. Então um terreno incerto, né? Até o final desse mês você não sabe o que vai vir. E o que é que nos espera, né? Porque janeiro, quer ou não, o comércio colégio, matrícula, carro, seguro. É um novo ano, nem todo mundo... É um novo momento que nós vamos viver, não só no movimento lojista, mas o nosso país dê continuidade, esperamos assim, né? Queremos. Ou né, de uma ruptura aí, né, do governo. Que isso as eleições é que vão decidir nesse ponto, né? Vai dar o tom, né? Que vai dar o tom para isso. Mas sabe, William, um ponto importante que você falou lá no início, que é o PEX, né, o Programa de Excelência nas CDLs, que é o Programa de Metas e Objetivos com os Gestores, é nosso compromisso, está no compromisso de 15 itens, né, que os gestores terão esse reconhecimento da federação. Aqueles gestores que atingirem as metas objetivas determinadas pela federação receberão um prêmio em dinheiro como forma de reconhecimento, 14º salário ao final de um ano, e o presidente também vai receber uma premiação. Só que o presidente CDL não está aí por dinheiro. Nenhum presidente CDL está aí ganhando salário ou está aí por ter algum ganho financeiro. Está aí porque ele gosta do movimento, porque ele é associativista. Então, o que nós pensamos nisso? Ele precisa ganhar uma viagem para uma convenção,
seja ela nacional ou uma convenção estadual, ou uma viagem técnica que a federação vai proporcionar para esses presidentes. E qual é o objetivo disso? Inserir o presidente na gestão da entidade. No processo do todo, né? De um todo, porque o presidente não pode, tem que estar lá com o seu gestor, e aqui o presidente Anderson faz isso com o William, tenho certeza, e acompanho esse trabalho. E como faz? Chega lá, como é que está, William? Todo dia, tá preocupado com a entidade. Então é esse o motivo. E aí o presidente vai, eu vou ser reconhecido. Não só pela viagem, mas o meu nome vai aparecer lá entre todas as CDLs catarinenses que eu atingi metas e objetivos. Então ele vai participar da gestão. Esse é o objetivo do PEX. Eu sempre quando converso com o Anderson sobre resultados, sobre, né, o número, até hoje a gente teve uma reunião com ele e a gente estava lembrando disso, né? Do primeiro dia em que ele fez uma reunião comigo, com o Leandro, e ele chamou a gente para ver os números da entidade, ver como é que a entidade estava financeiramente. Ele fez uma pergunta lá que me destabilizou, né? Mostra para mim o DRE da CDL. Aí eu digo, como? DRE? Que troço é isso? Que bicho é esse? Se tem aqui dentro da entidade, está muito bem escondido, porque eu não localizei, né? Então, eu não sabia o que era, e aí ele me motivou e incentivou para que eu buscasse conhecimento, isso, né? E pudesse começar a trabalhar e profissionalizar a entidade, né, de forma não só teórica, que, né, o DRE é uma ferramenta teórica, acadêmica, principalmente para quem faz contabilidade, o administrador também acaba aprendendo, mas principalmente, né, a gente poder trazer a entidade também para um nível maior de profissionalismo e poder ser autossustentável, não somente naquilo que é a nossa base, que é o associativismo, mas também em outros produtos e serviços. E, infelizmente, a gente tem que estar indo para o final. Quero agradecer, Onildo, pela sua disponibilidade, por esse bate-papo interessantíssimo que a gente fez, né, conhecendo um pouco do movimento lojista catarinense, né, os desafios que um presidente tem, desde CDL pequena até mesmo a CDL de grande porte, e principalmente o desafio que a gente acredita que em 2023 você vai ter, junto com essa diretoria que se colocou à disposição para poder estar se doando de fato a todas as mais de 208 CDLs aí, e NDLs do Estado de Santa Catarina, e mais os nossos 40 mil associados que a gente tem pelo Estado. Em nome aqui de todos os nossos 250 associados aqui, quero desejar para você sucesso e que você tenha uma ótima segunda-feira, no dia 24, que a vitória realmente venha chegar até a tua chapa, que é a chapa 2, né? Deixa aqui os microfones para o Zé também deixar suas considerações. Agradeço também a presença, né? Desejo boa sorte. Dizer que para mim foi esclarecedor e inspirador foi sua trajetória de uma cidade pequena, de ter se envolvido, né, se entregado dentro do associativismo, né, ao ponto de, querendo ou não, viajar tanto que você viajou, é abrir mão de estar com a família, é abrir mão de estar no seu próprio negócio, na sua empresa, no seu ganha-pão diário, como você falou, né? O presidente não está aqui para poder ganhar dinheiro, ele está aqui porque ele está em prol da causa. E isso é fundamental, te agradecer nisso. O William também vai te entregar um presentinho aqui em nome da CDL. A gente sempre entrega para os nossos convidados aqui uma caneca da CDL Talks, Júnior, para as pessoas poderem sempre lembrar, né, desse momento, né, que a gente possa ter outras oportunidades de trazer aqui, né, quem sabe, como presidente da CDL aqui. Discutir a gestão, realmente. Discutir a gestão, né, botar pressão no Júnior para que realmente a gente consiga diferenciar ainda mais o Estado de Santa Catarina e, com certeza, né, conte com a CDL São João Batista para que você possa alinhar, né, toda essa estrutura que a gente tem, que é magnífica no Estado. A gente tem hoje grandes CDLs, grandes líderes disponíveis aí para poder fazer com que o Estado de Santa Catarina seja uma referência para a nação, né? Nós já somos um Estado pujante na sua matriz produtiva, né? Na sua matriz de varejo, de serviço, de turismo. Com certeza a gente precisa de líderes fortes como você, líderes que têm uma visão estratégica e positiva, né? E agregador, né? Agregador, e com certeza a gente vai poder desfrutar desse momento aqui e de todos esses pilares aqui lá dentro da Federação do Estado de Santa Catarina,
deixo aqui o microfone do CDL Talks disponível para você falar com os presidentes e também falar com a nossa audiência. Júnior. William, eu primeiro quero agradecer a você, ao Zé, né, por esse espaço, por essa entrevista tão esclarecedora que a gente teve a oportunidade de colocar nossas ideias e nossa trajetória. Dizer que nós seremos sim um presidente atuante, próximo das CDLs, encontrando um equilíbrio entre CDL de grande porte, de médio porte e de pequeno porte, com um olhar especial para a CDL de pequeno porte, que elas precisam muito do auxílio da federação nesse momento. Dizer aos presidentes que nós estaremos presentes nas suas CDLs com representatividade, é o que nós queremos fazer. Nós seremos inovadores em reuniões de diretoria, chamaremos mais pessoas à mesa das decisões de CDL, porque entendemos que seremos mais assertivos. É desafiador para o presidente ter mais pessoas em sua volta para ouvir as ideias e ter a capacidade do contraditório, de poder lidar com o contraditório, mas nós queremos sim que isso seja uma realidade dentro da nossa federação, seremos mais assertivos nas nossas tomadas de decisão, e por isso que nós estamos aí com um grande time de lideranças por todo o estado de Santa Catarina, trazendo as nossas propostas, atendendo anseios dos gestores, dos representantes comerciais, das CDLs de pequeno, médio e grande porte, enfim, de todas as lideranças do estado de Santa Catarina. Não é um único produto que irá salvar uma CDL, são algumas ações na gestão administrativas, financeiras e de produtos que irão proporcionar as melhores condições para as CDLs. Não adianta a gente criar só um único produto achando que este produto vai resolver isso. Não. Temos que fazer uma gestão diferenciada, participativa e representativa pelas CDLs. Mais uma vez, obrigado à CDL São João Batista, a este programa CDL Talks. Estou à disposição para vir aqui logo após segunda-feira, logo após a nossa vitória. Segunda-feira à tarde nós já estaremos comemorando a nossa vitória, a vitória do movimento lojista catarinense, porque na terça a gente já vai estar trabalhando em prol de um projeto que a gente vai colocar em prática a partir de janeiro de 2023. Obrigado, William, obrigado a Zé e obrigado a todos que nos ouviram neste programa. E é isso aí, mais um CDL Talks. Você pode estar nos seguindo aí pelo YouTube. Não deixe de dar o like se você gostou. Segue a gente aí com um sininho para que quando a gente sempre estiver lançando aqui um programa novo, você possa estar recebendo a notificação. Vai estar também disponível todo o áudio para você que gosta de ouvir pelas plataformas do Deezer e do Spotify. Também vai estar disponível lá. Tá? E, Nildo, mais uma vez, boa sorte. Que realmente a gente possa estar no dia 24 comemorando a Chapa 2, tá? É o nosso voto, é a nossa representatividade aqui de São João Batista, porque a gente entende que é a única renovação disponível, né? E parabéns por acreditar e se desafiar, porque é contra a máquina, é contra um statu quo que está aí há mais de 20 anos, e tenho certeza de que a verdade prevalecerá. Com certeza. Um abraço. Valeu. Até logo. Até logo.